Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês, com todos. Que essa paz inunde a vida de cada um, porque a maior riqueza que o homem pode ter na sua vida é a presença do Senhor. Então, nesta noite eu venho gravar, estou gravando mais esse vídeo para compartilhar com cada um pouco da palavra de Deus. E nesta noite nós vamos compartilhar no livro de 2 Samuel, capítulo 22. Por que eu escolhi este livro e este capítulo? Porque uma irmã muito querida, certo dia me ligou dizendo assim para mim: Irmã Lúcia, eu estou te ligando para te dar um capítulo da Bíblia para você meditar. Aí ela disse: eu estava meditando e achei muito lindo ele. Então eu te liguei para que você medite, porque é um cântico. Quando você for abrir a Bíblia para acompanhar, quando você estiver assistindo esse vídeo, você vai perceber que o capítulo 22 de 2 Samuel é um cântico de Davi em ação de graça. Então ela achou muito lindo e ela quis compartilhar comigo nessa experiência. E eu achei tão lindo isso, tão lindo, que eu disse: eu vou meditar neste capítulo. Eu vou buscar um pouco mais, me entregar um pouco mais a esse capítulo, né, para ver o que Deus tem para falar através dele. Então, eu comecei a meditar. E aqui nós vamos ler alguns versículos, porque é muito comprido, é muito longo, né? E o vídeo não pode ser muito comprido, né? Não é verdade? Então, nós vamos compartilhar o capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 22 de 2 Samuel. Está escrito: E falou Davi ao Senhor as palavras que deste cântico no dia. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força de minha salvação, e o meu alto retiro, e o meu refúgio, o meu salvador. Ó meu salvador, de violência me salvaste. Vamos repetir novamente? Vamos repetir para que você grave aqui na sua memória, memorize, e que você também venha meditar. Olha só: e falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força de minha salvação, e o meu alto retiro e o meu refúgio. Aí ele diz mais: ó meu Salvador, de violência me salvaste. Então, veja bem, nós lemos o primeiro versículo, o segundo versículo e o terceiro versículo. E vamos ler outros versículos, né? Vamos ler o 18 agora. Livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. O 20, o de número 20, tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. O 31, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Amém? Então, vamos meditar nestes versículos. Um cântico de ação de graça. Porque Davi, por que Davi criou esse cântico? Por que ele
fez com que este cântico fosse algo tão especial? Por que ele compôs esse cântico? Porque ele precisava dizer o que ele sentia para o Senhor. Ele precisava declarar em palavras o seu sentimento para o Senhor. Davi, todos nós que lemos a Bíblia, conhecemos a história de Davi. Davi foi ungido rei de Israel ainda muito jovem. E durante todo o percurso da sua vida, ele teve muitas lutas, mas também muitas vitórias. Davi teve muitas dificuldades, mas também teve muitas alegrias. E o que nós entendemos, o que eu quero passar para vocês nesta noite, através deste vídeo, é que Davi teve uma vida constante. Não só nas suas lutas, nas suas batalhas, nas suas guerras, nas suas dificuldades, mas ele teve uma vida constante na presença do Senhor. Davi foi um homem que errou muito. Davi foi um homem que fez muitas coisas erradas. Mas por que ele é chamado segundo o coração de Deus? Porque ele era um homem que reconhecia sua pequenez. Ele era um homem que sabia que Deus era tudo e ele era apenas uma porçãozinha de barro. Por que eu digo isso? Porque hoje, na atualidade, muitos querem ser mais, muitos querem aparecer mais, muitos querem ser eloquentes demais e querem ser mais do que Deus. E esquecem que o talento, o dom, é Deus que dá. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Davi, em meio a todas as adversidades que ele enfrentou, ele esqueceu de agradecer a Deus. Davi tinha um coração agradecido. Ele tinha um coração cheio de gratidão por Deus. Ele jamais se exaltava, mas ele sempre se diminuía diante da presença de Deus. E o mais maravilhoso é que, além dele se diminuir na presença de Deus, ele exaltava o Todo-Poderoso. Ele exaltava ele com a sua boca, com seu coração, com a sua alma, com seu espírito. Ele exaltava o Senhor com seu corpo, porque ele sabia que tudo que ele tinha era Deus que era o dono. Então, por que eu estou falando esta palavra hoje? Davi teve um percurso de vida muito interessante, muito interessante. Ele foi jovem, ele foi ungido pelo profeta Samuel, porque Deus mandou ele lá ungir, rei de Israel, embora ele ainda tenha demorado um período ainda muito longo para se tornar rei. Quando ele se tornou rei, ele já tinha 30 anos, se não me foge a memória, né? Então, Davi, ele, nesse percurso, nessa jornada, até ele chegar ao trono, ele foi capacitado por Deus. Ele foi ungido por Deus. Ele foi livre por Deus dos seus inimigos. Ele teve vitórias e conquistas. Ele guerreou muitas guerras e teve vitória. Ele foi um homem que, de todas as coisas, ele sempre colocava Deus em primeiro lugar. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que, mesmo assim, sendo um homem segundo o coração de Deus, ele pecou. Ele cometeu erros terríveis que aos nossos olhos não poderia ter perdão. Mas eu quero chamar a tua atenção que não importa o erro que tu cometeste. O que importa é o teu quebrantamento, a tua sinceridade, a tua gratidão para com Deus. Ter um coração grato, ter um coração generoso, ter um coração agradecido, cheio de gratidão, faz toda a diferença na vida do homem. Reconhecer que ele não é nada e Deus é tudo. E que tudo que ele vier fazer em prol da obra de Deus, o mérito não é dele, mas do Senhor.
O que ele tem que fazer? O que é que eu tenho que fazer? É ter sempre um coração quebrantado, contrito, é ter sempre uma mente voltada para a gratidão. Agradecer. Davi agradecia a Deus não somente pelas horas boas, pelas vitórias, mas ele agradecia por todos os momentos. Você vai ler aqui neste cântico de Davi, de ação de graça, e você vai compreender o que eu estou dizendo. Ele agradecia por tudo, pelos livramentos, pelas vitórias, pelas lutas, pelas adversidades, pelo perdão, pela a súplica. Ele era alguém que sempre tinha diante dele, dentro dele, a presença do Senhor. E esse era o seu maior tesouro. Esse era a sua maior... Ser rei para ele era grandioso. Era algo maravilhoso. Mas quando lemos a história de Davi, compreendemos que o reinado dele ficava sempre em segundo plano, porque a vontade de Deus era superior na vida de Davi. E o que nós devemos trazer para a nossa vida nesse contexto? É que a nossa vontade sempre tem que ficar em segundo plano. E a vontade de Deus tem que ser estabelecida em nossa vida sempre em primeiro plano. Ter um coração quebrantado, ter uma consciência voltada a ter um coração cheio de gratidão por Deus. A palavra de hoje, a palavra-chave desta pregação, desta noite é gratidão. Ser grato a Deus. Ser grato a Deus não só pelas vitórias. Ser grato a Deus não só pela saúde. Ser grato a Deus não só pelos livramentos. Ser grato a Deus não só pelos bens que possuímos, mas ser grato a Deus pela presença dele. Por ele ser o Deus vivo e soberano e se importar com um pouquinho de barro que somos nós. Uma porçãozinha tão pequenininha de barro. E ele, como oleiro que ele é, ele toma esse barro, ele faz desse barro um vaso para o seu louvor e a sua glória. Então, meus queridos, que esta palavra nesta noite fique guardada no coração de cada um. Sejamos gratos. Tenhamos um coração cheio de gratidão, reconhecendo que o Senhor é tudo, que a nossa confiança está no nome do Senhor. Então, seremos muito mais que vencedores. Independente das circunstâncias, independente da época, independente do que possamos viver e passar. Quando nós reconhecemos a nossa pequenez e colocamos Deus acima de tudo em nossa vida. E quando eu digo acima de tudo, é tudo. É acima de tudo. Porque quando você ama a Deus acima de tudo, você vai saber amar as pessoas. Você vai saber amar o seu próximo. Você vai saber fazer as coisas certas. Muito embora, muitas das vezes, tem pessoas que vai criticar você. Mas a sua consciência vai estar sempre ali, juntinha, com Deus, com a presença de Deus. Porque o seu coração, a sua consciência é grata, é cheia de gratidão por tudo que Deus faz por você e por tudo que Ele já fez, faz e ainda fará na sua vida, nas nossas vidas. Então receba esta palavra. Reconheça a sua pequenez e seja grato. Tenha um coração grato, tenha um coração cheio de gratidão. A palavra gratidão, reconhecer que Deus é tudo e nós dependemos dele para todas as coisas. O meu tesouro, olha só o que Davi dizia. Ele dizia aqui assim, ó: Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação. Rochedo, rocha, né? Confiança, escudo, proteção, força da minha salvação. Ele é a força da tua salvação, minha irmã, meu irmão. Ele é a força da minha salvação.
Por quê? Porque é Ele que nos dá força para enfrentarmos os obstáculos e os dias atuais. É Ele que nos enche, que nos impulsiona e nos faz ir além, além. Coisa que nós, de nós mesmos, não poderemos fazer, mas Deus nos faz ir além das circunstâncias. E eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de gravar esse vídeo. E quero orar por você, meu querido, minha querida. Vamos orar? Maravilhoso e eterno Deus, graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o rochedo da nossa salvação. O Senhor é o Deus forte e poderoso. O Senhor é o Deus que está na frente da peleja. E é por isso que nós te agradecemos por tudo, Senhor. Senhor, que cada irmão, que cada irmã, que cada amigo reconheça a sua pequenez e saiba ter, Pai, procure ter, peça ao Senhor para ter um coração grato, cheio de gratidão pela tua bondade, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito e faz e ainda fará. Meu Pai, abençoa cada irmão, meu Pai. Abençoa cada servo teu. Abençoa cada pessoa que vai assistir este vídeo, meu Pai. Ó Deus, abençoe em nome de Jesus e que eles sejam abençoados e que esta palavra tenha um efeito de vida, de prosperidade espiritual na vida de cada um. Que o Senhor os abençoe, abençoe a família de cada um, lá de cada um, e que o Senhor opere na vida daquele que está pedindo o socorro de Deus nesta noite. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Um grande beijo, ó. Um grande beijo para todos. Até o próximo vídeo e que a paz do Senhor Jesus Cristo inunde a vida de vocês, de cada um, dos seus lares, das suas famílias, em nome de Jesus. Paz do Senhor.